Bom dia, galera! O vídeo de hoje vai abordar um pouquinho sobre o assunto falhas de mercado, mais especificamente externalidades. Vocês já devem ter ouvido falar naquele ditado que diz: o seu direito acaba quando começa o do outro. Essa frase, ela nos leva a refletir um pouco sobre o que de fato é nosso direito. Será que a gente tem o direito de fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, independente das consequências que a gente vai trazer às demais pessoas? Será que nós temos de fato esse direito? O conceito de falhas de mercado, mais especificamente externalidades, ele vai abordar um pouco essa questão. Pensemos em algumas situações cotidianas. Você, por exemplo, é uma pessoa que não fuma, mas você se depara com uma situação em que uma determinada pessoa ela está fumando muito próxima a você. Nesse caso, essa situação vai gerar um determinado incômodo em você, tendo em vista que você não é fumante e vai passar a ser um fumante passivo, mesmo contra a sua vontade. Então, essa é uma situação cotidiana que ocorre diariamente com várias pessoas. Uma outra situação que a gente também pode verificar no nosso dia a dia é a questão da fumaça emitida pelos escapamentos dos carros. Essas fumaças, elas geram algumas consequências negativas para a população de forma geral, porque as pessoas são obrigadas a respirar o ar poluído que sai desses escapamentos. Assim também como as queimadas, que são feitas durante determinadas épocas do ano pelas pessoas e que geram consequências também negativas para a saúde da população de forma geral, tendo em vista que as pessoas, mesmo sem querer, elas serão obrigadas a estar respirando esse ar poluído. Esses são alguns dos exemplos cotidianos que a gente vai abordar no nosso vídeo e que faz parte do conceito de externalidades, que consequentemente é uma falha de mercado. Mas o que vem a ser falhas de mercado? Falhas de mercado são situações na qual a alocação de bens e serviços por um mercado livre não é eficiente, frequentemente levando a uma perda líquida de bem-estar social. Nessa situação, o equilíbrio de mercado não é eficiente, pois ele não maximiza o benefício total para a sociedade como um todo. Logo, o custo marginal social desse ponto de equilíbrio não é igual ao benefício marginal que ele gera. E por isso, a falha de mercado acaba sendo prejudicial, tanto para os envolvidos quanto para o restante da sociedade. Existem diferentes tipos de falhas de mercado. O monopólio, por exemplo, os bens públicos, a assimetria de informação e as externalidades, que são o nosso foco. Mas o que vem a ser externalidades? Bem, as externalidades, elas surgem quando uma pessoa se envolve em uma atividade que provoca impacto no bem-estar de um terceiro, que não participa dessa ação sem pagar nem receber nenhuma compensação pelo impacto provocado. Se esse impacto sobre o terceiro, ou seja, sobre uma outra pessoa, ele for adverso,
a gente chama isso de externalidade negativa. Mas se esse impacto ele for benéfico, a gente chama de externalidade positiva. Quando há externalidade, o interesse da sociedade em um resultado de mercado, ele vai além do bem-estar dos compradores e dos vendedores que participam desse mercado. Passa a incluir também o bem-estar de terceiros, que são indiretamente afetados. Resumindo, as externalidades são os impactos que um agente econômico, que pode ser tanto o produtor quanto o consumidor, ele gera sobre um outro agente econômico que não é compensado. Lembram dos exemplos dados no início? Todas aquelas situações são exemplos de externalidades negativas. O do fumante, a das queimadas, a da fumaça emitida pelos escapamentos dos carros, todas aquelas situações corriqueiras que acontecem diariamente no nosso dia a dia são exemplos de externalidades, pois ali as pessoas elas se envolvem em uma atividade que está provocando impacto em uma terceira pessoa, sem que essa pessoa ela esteja sendo, no caso, compensada por essa atividade. As pessoas praticam queimada, mas, por exemplo, quem está respirando o ar poluído, ele não está sendo compensado de alguma forma por essa atividade. Nesses exemplos, a gente viu externalidades negativas, mas também temos exemplos de externalidades positivas. Por exemplo, a restauração de imóveis antigos, ela produz um efeito bom, é uma externalidade positiva, porque as pessoas que passam por eles podem desfrutar da beleza e do senso histórico que essas construções proporcionam. Um outro exemplo de externalidade positiva, por exemplo, é a educação. O benefício da educação, ele é privado. O consumidor da educação se torna um trabalhador mais produtivo e recebe grande parte do benefício na forma de salários mais altos. Além desses benefícios privados, no entanto, a educação também ela gera externalidades positivas no sentido de que, por exemplo, uma população mais bem instruída produz eleitores mais bem informados, o que significa um governo melhor para todos. Ou tende a diminuir a taxa de criminalidade, ou até mesmo pode encorajar o desenvolvimento e a disseminação de avanços tecnológicos, aumentando o nível de produtividade e salário para todos. Isso são exemplos de externalidades positivas relacionadas às pessoas bem educadas. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre o conceito e exemplos cotidianos de externalidades, vamos fazer alguns exercícios envolvendo esse tema. Vamos ao exercício 1. Suponha você que estudos científicos mostrem as seguintes informações sobre os benefícios e custos das emissões de dióxido de enxofre. Temos os benefícios de reduzir as emissões de dióxido de enxofre, dado pela função de benefício marginal BMG igual a 400 menos 10A. E os custos de reduzir as emissões do dióxido de enxofre,
dado pela função de custo marginal CMG igual a 100 mais 20A, onde A é a quantidade reduzida em milhões de toneladas e os benefícios e custos são dados em dólares por tonelada. Nesse caso, qual seria o nível de redução de emissões socialmente eficiente? Bem, esse nível de redução de emissões socialmente eficientes, ele pode ser encontrado da seguinte maneira: igualamos a função de benefício marginal à função de custo marginal, onde encontraremos o valor de A. Então, temos que BMG é igual a CMG, ou seja, benefício marginal igual a custo marginal. Da seguinte maneira, a gente continua e resolve a equação dada. Logo, o nível de redução de emissão de dióxido de enxofre socialmente eficiente corresponde a 10 milhões de toneladas. Agora que a gente já encontrou o nível de redução de emissão de dióxido de enxofre socialmente eficiente, vejamos agora quais são os benefícios marginais e os custos marginais de redução dessas emissões no nível socialmente eficiente. Para encontrarmos o benefício marginal e o custo marginal, basta substituirmos o valor de A, encontrado anteriormente, na função de benefício marginal e de custo marginal. Nesse caso, teríamos a função BMG, que é o benefício marginal, igual a 400 menos 10A. Substituindo o valor de A, teremos BMG igual a 400 menos 10 vezes 10, que é o valor de A, igual a 300. Esse é o valor do benefício marginal. Da mesma forma, faremos com a função de custo marginal dada anteriormente, substituindo o valor de A por seu valor. Então, teríamos o resultado 300. Notem que tanto o benefício marginal quanto o custo marginal em se reduzir a emissão de dióxido de enxofre é $300 por tonelada. Ou seja, temos aí uma condição de equilíbrio, ou melhor dizendo, o ponto ótimo de geração de externalidades. Vamos agora ao exercício número 2, que também trata da questão da externalidade. Vejamos. Um apicultor mora nas proximidades de uma plantação de maçãs. O dono dessa plantação se beneficia da presença das abelhas, pois cada colmeia possibilita a polinização de um acre de plantação de maçãs. Entretanto, ele nada paga ao proprietário do apiário pelo serviço prestado pelas abelhas, que se dirigem à sua plantação sem que precise fazer alguma coisa. Porém, não há abelhas suficientes para polinizar toda a plantação de maçãs, de tal modo que o dono dessa plantação tem que completar o processo artificialmente, ao custo de $10 por acre. A atividade do apiário tem um custo marginal de CMG igual a 10 mais 2Q, onde Q é o número de colmeias. Cada colmeia produz $20 de mel. Então vejamos, quantas colmeias o apicultor estará disposto a manter? Bem, para a gente saber disso, veremos a seguir. O apicultor
manterá o número de colmeias que lhe proporcione o lucro máximo, dado pela condição de igualdade entre receita marginal e custo marginal. Dada uma receita marginal constante igual a $20 e um custo marginal igual a 10 mais 2Q, obteremos a quantidade de colmeia igualando-se o custo marginal à receita marginal, ou seja, CMG igual RMG. Dessa forma, resolvemos a equação. Então, Q é igual a 5. Nesse caso, o apicultor ele estará disposto a manter 5 colmeias. Mas seria esse o número economicamente eficiente de colmeias? Bem, caso o número de colmeias não seja suficiente para garantir a polinização da plantação de maçãs, o dono da plantação deverá pagar $10 pela polinização artificial de cada acre de seu terreno. Logo, o dono da plantação estaria disposto a pagar até $10 ao apicultor por cada colmeia adicional. Isso significa que o benefício social marginal de cada colmeia adicional, BSMG, é igual a $30, que é maior do que o benefício privado marginal de $20. Supondo que o custo privado marginal seja igual ao custo social marginal, podemos igualar benefício social marginal a custo marginal para determinar o número eficiente de colmeias. Então, temos que 30 é igual a 10 mais 2Q, resultando em Q igual a 10. Logo, a escolha privada do apicultor, que é Q igual a 5, não corresponde ao número socialmente eficiente de colmeias, ou seja, não há aí o ponto ótimo de geração de externalidades. Bem, pelo que foi exposto, podemos concluir que a produção de externalidades, mesmo sendo uma falha de mercado, é algo que pode ser limitada. Ou seja, há um ponto ótimo de geração de externalidades que pode decorrer, por exemplo, de uma política de governo em que este vai proibir, por exemplo, ou até mesmo taxar determinados tipos de ações maléficas à sociedade como um todo, ou até mesmo através das definições dos direitos de propriedade, que permite a negociação entre as pessoas. Ou seja, as externalidades, quando incorporadas dentro dos custos de quem a produz, teremos aí uma limitação destas e com isso o mercado ele vai voltar a uma condição de equilíbrio, ou seja, vai haver um ponto ótimo de geração de externalidades. Existem outros meios, além das políticas governamentais e da definição dos direitos de propriedade, para encontrarmos um ponto ótimo de geração de externalidades. Mas isso fica para um próximo vídeo. Obrigada pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia.